Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu tô aqui para falar de arte, mas hoje eu tô especialmente para falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Então, fica comigo. Vou dar só os toques finais. Bem, eu, como quase a maioria dos artistas, desde pequena, gosto de pintar, desenhar, me dedico a um pouco disso, sempre gostei, as aulas de arte eram minhas favoritas, né? E desenhava, fazia livrinhos, coisa e tal, e sempre gostei de cavalo, né? Cavalo e animais em geral, eu recortava, colecionava, né? Tudo que vocês podem imaginar, desde pequena eu tinha coleções de hipos, para quem não é da minha época, né, que eu sou de 80, as revistas hipos eram sobre cavalos, sobre veterinários, sobre essas coisas. Eu gostava da figura do cavalo, era apaixonada, né? Depois eu me envolvi, né, andei a cavalo bastante, enfim, tive toda essa proximidade, né, além de ter a ligação com o Rio Grande do Sul, né, que é uma terra que é muito envolvida com os animais, né, em especial os cavalos. Bom, gente, há mais ou menos uns 5 anos, né, mais ou menos isso, 5, 6 anos, né, 6, vamos fazer 7 anos, mais ou menos, um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a pintar com mais frequência, né, e fui me desenvolvendo, acabei fazendo uma exposição, né, exposição Raízes, num café com a minha arte, depois de ter sido a arte vista por algumas pessoas que gostaram. E assim eu fui seguindo, né, buscando o meu próprio espaço, né, eu não tinha feito curso nenhum de arte, mas eu tinha sempre facilidade ligada à arte, né, desde a escola, desenhava e pintava, era a minha aula favorita, logicamente, né, como geralmente é de quem segue essa área de artes e pintura e desenho, né, e como eu gostava muito, eu então recuperei essa minha linguagem e comecei a pintar, comecei a expor, né, fui no café, como eu falei, em seguida fui convidada para expor numa exposição coletiva aqui em Campinas, na minha cidade, aí depois, então fui ficando animada, aí comecei a pintar uns cavalos, comecei a ser elogiada, aí comecei a montar minha conta no Instagram, aí vendi obras, então começou a andar a coisa toda, né, para o lado das artes e pintura principalmente. Quando eu vi, eu já estava muito envolvida, né? Já tinha me tornado uma artista, né? Olha a fofinha aqui atrás. Ai, olha aqui. Ela é muito linda. Bom, gente, me tornei, né, artista. Algumas pessoas já começavam a me conhecer. Aí então entrei para uma galeria. Mas tudo assim, bati na porta, né, com as obras, enfim. E aí posteriormente me inscrevi em alguns concursos, né, fui selecionada a obra foi adquirida pela instituição, tratava de justiça, arte, filosofia, era uma obra bem grande. Depois disso eu me inscrevi num outro concurso, numa mostra internacional na Itália, da Galeria Milanese, e acabei também ganhando o prêmio da crítica. Nessa época eu já estava muito interessada nos processos criativos e o que me levava a pintar, né? O que leva a gente a produzir o que a gente produz, né? Numa questão mais profunda, sem ser superficial. Eu queria entender como o cérebro, como que as coisas funcionam dentro da gente. Então eu fiz cursos, né? Aluna especial dentro de uma universidade, e fui me desenvolvendo para essa área, e eu não consigo daí mais largar, já tô nessa área faz tempo, né, mas eu sou formada em Direito, né, e agora me dedico quase que exclusivamente à arte.
aí na sequência eu fiz uma pós-graduação em artes visuais, né? Depois que eu já tinha ganhado o prêmio, enfim, porque eu também queria estudar um pouco mais. E tô com pelo na boca, gente. E aí em seguida, depois disso, a minha tese, né, vamos dizer assim, foi a respeito de arte terapia, né? A Fofa tá atacando aqui as cordinhas do meu chapéu, ó. Não, bebê. E arte terapia e bem-estar. O que me interessa muito, sabe? Eu tô com pelo na boca, gente. E então, daí, o que eu gostaria de passar para vocês é que é uma profissão que a gente precisa de bastante coragem, né? Assim, todo mundo sempre dizia, né? Quando eu prestei direito, eu também prestei artes. Fui até o último, numa universidade, até a banca, né? Uma universidade estadual. Fui até a banca, daí passei pela banca, mas eu fiquei muito assustada porque todo mundo já tinha portfólios e coisa e tal, né? Eu tinha feito cursos com artistas e eu não, né? Eu era uma pessoa que tinha feito em casa as minhas coisas. Bom, mas eu nem voltei para ver o resultado e seguir para o direito. E depois é que eu fiz essa opção de voltar para a arte e me realizo muito, assim, é uma coisa que eu amo demais. E vocês podem ver pelos shorts que eu tenho feito, que eu tenho falado sobre arte, tenho postado algum processo criativo. Mas as obras são muito únicas, assim. Eu demoro para decidir o que eu vou fazer, ou eu crio os desenhos, né? Eu tenho algumas obras que são baseadas em fotografias, outras não, outras são invenções, né? Criativas. Tem aqui, ó, vocês podem até ver as ovelhas, né? Elas são muito legais, depois eu vou postar aqui. E então é isso, eu queria contar para vocês um pouquinho da minha história. Espero que vocês também possam desenvolver a arte de vocês, né? Para quem é artista, quem não é, que é só espectador, gosta de saber sobre arte, conversar, esse também é o canal para isso. Quero que dê certo, né? Quero que eu possa divulgar arte, compartilhar, conversar, questionar. E tô feliz que vocês estejam aqui acompanhando. Deixem o like, comentem, né? E sigam a página, que cada vez eu vou apresentando mais conteúdos para vocês, né? E a vida de artista é assim, gente, difícil, bem difícil, principalmente para mulher, né? É a verdade que a gente não adianta esconder, né? Mas vai dar certo. Conto com vocês. Então, eu vou deixar algumas telas aqui. Eu sempre dou dica, né, gente? Assim, dicas de como eu pinto, coisa e tal, o que eu uso, material. Então, vocês fiquem à vontade para olhar e ter as ideias de vocês, né? Então, até a próxima. Sigam o canal, não esqueçam de seguir o canal para eu poder trazer mais coisinhas legais. Histórias, ideias e um local de reflexão. Então, tchau, gente.